Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação de matemática, tá? Avaliação do programa Aprendendo em Casa de matemática. Eu vou fazer a leitura das questões, cada uma delas, das 30 questões de matemática, e você vai encontrar apenas as alternativas e marcar correto, ok? Vamos lá então? Questão 1. Observe abaixo as estrelas de papel que 4 amigos recortaram para enfeitar a sala de aula. Aí tem o primeiro quadro, a quantidade que Marcela recortou. Aqui que Samuel recortou, Regina e Joaquim. Quem recortou mais estrelas? Aí você vai contar, vai observar aqui e vai marcar a opção. Se quem marcou mais foi a opção A, B, C ou D. Questão 2. Observe abaixo o desenho de um celular. A tela desse celular está colorida de cinza, ou seja, essa parte aqui de cinza. A forma dessa tela lembra qual figura geométrica? Então, essa parte cinza lembra qual figura geométrica? Você vai observar aqui qual que é essa figura. Se é a letra A, a da letra B, C ou D. E vai marcar apenas uma alternativa. Questão 3. Em cada rodada de um jogo, 3 crianças lançam um dado cada uma e somam os pontinhos pretos que aparecem em suas faces para saber a pontuação que fizeram. Observe os dados que as 3 crianças lançaram na primeira rodada desse jogo. Aí tem aqui, ó, os dados de Felipe, Luiz e Fábio. De acordo com essa jogada, quantos pontos as 3 crianças fizeram na primeira rodada desse jogo? Então, você vai fazer uma soma, né, dos pontinhos de Felipe, de Luiz e Fábio e vai marcar aqui qual é a opção. O valor total desses pontos é o que está escrito na opção A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 4. Observe abaixo a lista que Gustavo usou para fazer compras em um supermercado. 5 pacotes de pó de café, 3 pacotes de arroz, 8 pacotes de feijão, 2 pacotes de açúcar e 10 pacotes de biscoitos. De acordo com essa lista, quantos pacotes de feijão Gustavo comprou? Então, vai observar e marcar uma alternativa aqui. Alternativa A, B, C ou D. Marque apenas uma. Questão 5. Tadeu distribuiu igualmente 50 laranjas em cada um dos 5 cestos representados abaixo. Então, aqui nós temos 5 cestos, né? E ele vai distribuir 50 laranjas, ou seja, ele vai dividir 50 laranjas por 5 desses cestos, tá bom? Quantas laranjas ele colocou em cada um desses cestos? Tem a opção A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 6. Um jogo de futebol começou às 8 horas. Qual é o relógio que marca o horário de início desse jogo de futebol? E aí nós temos os 4 relógios. O relógio A, o B, o C e o D. Você vai marcar a alternativa naquele relógio que está marcando 8 horas. Lembrando que no relógio de ponteiro, a gente sabe que o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior os minutos. Marque apenas uma opção, ok? Questão 7. Observe abaixo a coleção de bonecas da Ana. Então, nós temos aqui várias bonecas.
De acordo com esse desenho, quantas bonecas Ana tem nessa coleção? Então, você vai contar quantas bonecas tem aqui e depois marcar essa quantidade aqui. Tem a quantidade que está indicando na letra A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 8. Observe abaixo o guarda-roupa que Tadeu arrumou. E aqui nós temos as peças, né? Na parte de baixo nós temos a mochila, a bota, aqui na fileira o boné, a câmera, o cinto, o urso, o casaco e a mala. Qual objeto Tadeu colocou mais distante da mochila? Então aqui nós temos a mochila. E qual é o objeto que Tadeu colocou mais distante, mais longe, digamos assim? Você vai observar e vai marcar aqui a opção. Se tiver com dúvida entre dois objetos, por exemplo, em relação à distância, pega a régua e mede assim no desenho. Coloca em cima do desenho e mede a distância, tá bom? Que aí você vai descobrir. Questão 9. Roberta guardou em seu estojo apenas lápis e canetas. Ela guardou alguns lápis e as duas canetas representadas abaixo. Ou seja, nós temos aqui as duas canetas e o restante que tem no estojo dela é o quê? Lápis. Ao todo, Roberta tem 9 objetos no estojo. Quantos lápis Roberta tem em seu estojo? E aí você vai marcar uma dessas opções, A, B, C ou D. Lembrando que ela tem 9 objetos no estojo, já contando com essas duas canetas. Então, vocês vão descobrir qual é a quantidade de lápis que tem no estojo, tá bom? Próxima questão. Questão 10. Júlia gastou R$ 694 em um supermercado. Quantos reais ela gastou nesse mercado? Então, você vai observar em qual alternativa dessa está escrito a quantidade 694 reais. Onde que está escrito aqui 694 reais? Então, você vai analisar e vai marcar se é na opção A, B, C ou D. Questão 11. Qual das embalagens abaixo possui o formato de uma pirâmide? Nós temos a imagem A, B, C e D. Você vai marcar apenas a que tem formato de pirâmide. Então, você acha que é a opção A? Você acha que é a opção B? A C ou a D? Qual que tem o formato de uma pirâmide? Você vai marcar apenas uma. Questão 12. Observe a conta abaixo. Então, nós temos aqui 17 mais 9. Qual é o resultado dessa conta? 17 mais 9. Qual é o resultado? O resultado está na letra A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 13. Observe as bolas desenhadas abaixo. E aí nós temos essa bola, essa e essas outras duas. A ordem das bolas da maior para a menor, observem a ordem, tá? Da maior para a menor é... Aí tem as alternativas. Da maior para a menor é essa organização, essa ordem, a ordem B, a ordem C ou a ordem D. Marque apenas uma alternativa. Questão 14. Observe abaixo as 14 bandeirinhas para a festa junina de sua rua. E aqui tem as 14 bandeirinhas. Vitor fez o dobro dessa quantidade de bandeirinhas. Quantas bandeirinhas Vitor fez? Então, o dobro quer dizer que eu dobrei o valor, multipliquei por 2. Então, se ele tinha 14, se Júlia fez 14 e Vitor fez o dobro, ou seja, 2 vezes mais,
Quantas bandeirinhas Vitor fez? Opção A, B, C ou D. Marque uma alternativa. Questão 15. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas vendidas em um dia em um mercado. Aí nós temos aqui o gráfico, quantidade de frutas vendidas, que vai de 0 a 50. Nós temos as linhas. Para cada número nós temos uma linha e aqui nós temos a coluna para cada tipo de fruta. A gente tem aqui a coluna que indica a quantidade de abacaxi, a quantidade de melancia, quantidade de goiaba, quantidade de mamão e quantidade de melão. De acordo com esse gráfico, qual a fruta mais vendida no mercado nesse dia? Então você vai observar as colunas e vai dar a resposta, observar qual é a fruta que foi mais vendida nesse dia. Opção A, B, C ou D. Marque apenas uma alternativa. Questão 16. Observe no desenho abaixo o número da casa de Simone. Aí nós temos este número aqui. Qual é a escrita por extenso do número da casa de Simone? Ou seja, aqui nós temos o número e aqui nós temos o nome do número. Vamos dizer assim. Então, a opção A se escreve, esse número aqui se escreve assim, como na letra B, C ou como na letra D. Marque apenas uma opção. Questão 17. Observe abaixo o convite de aniversário de Patrícia. Venha comemorar meus 7 anos. Data: 14 de abril. Endereço: Rua dos Cravos, número 29. Horário: 18 horas. Espero você para comemorar comigo em minha casa. Patrícia. De acordo com esse convite, em que dia Patrícia comemorou seu aniversário? Tem aí a data do aniversário dela, você vai marcar a opção A, B, C ou D. Apenas uma opção. Questão 18. Observe abaixo uma caixa com 6 lápis. Então, tem aqui uma caixa com 6 lápis. Mateus comprou 2 caixas iguais a essa. Quantos lápis ao todo Mateus comprou? Então, ele quer saber... Mateus comprou 2 caixas com 6 lápis. Então, quantos ele comprou? Opção A, B, C ou D. Marque uma opção. Questão 19. Observe abaixo um binóculo de material reciclado que Rafael fez usando rolos de papel higiênico. Esses rolos lembram a forma de... Então, esses rolos de papel higiênico lembram a forma de qual objeto geométrico? Qual figura espacial? Aí você tem aqui as opções A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 20. Observe abaixo a quantidade de peixes que Luana tem em seu aquário. Quantos peixes Luana tem nesse aquário? Você vai contar quantos peixes tem aqui e marcar aqui a opção. Opção A, B, C ou D. Próxima questão. Questão 21. Observe abaixo os 20 brinquedos de Juliana. E aí nós temos aqui os 20 brinquedinhos. Juliana distribuiu igualmente esses brinquedos em 4 caixas. Quantos brinquedos ela colocou em cada uma dessas caixas? Então, são 20 brinquedos e ela precisa distribuir igualmente esses brinquedos em 4 caixas. Então, 20 dividido por 4 caixas, quantos brinquedos vai ficar em cada uma dessas caixas? Tem as opções aqui, A, B, C ou D. Marque apenas uma opção. Questão 22. Observe no gráfico abaixo o resultado de uma pesquisa feita em uma escola sobre os animais de estimação que as crianças têm em suas casas. Aí tem o título da tabela aqui, ó, animais de estimação. Tem uma escala de 0 a 14
que indica o número de animais. Tem uma linha para cada quantidade de animais e aqui tem as colunas que representam os animais, os tipos de animais. Tipo de animal: gato, cachorro, pássaro ou peixe. De acordo com esse gráfico, quantas crianças têm cachorro como animal de estimação? Então você vai observar aqui onde está o cachorro, vai observar a coluna, vai observar a linha e identificar essa quantidade. Depois vai marcar, é a opção A, B, C ou D. Vai marcar apenas uma alternativa. Questão 23. Observe abaixo a quantidade de moedas que 4 crianças possuem. Aí tem Fernando, Cássio, Juliana e Melina. Qual dessas crianças possui R$3 no total? Então, você vai observar quem aí que tem R$3 e vai marcar a opção. Qual é essa criança que tem R$3? É a criança A, B, C ou D? Vai marcar apenas uma alternativa. Questão 24. Observe abaixo 8 balões de Fátima e 2 de Pedro. Aqui nós temos 8 balões de Fátima e 2 balões de Pedro. Quantos balões Fátima precisa dar a Pedro para que os dois fiquem com a mesma quantidade de balões? Então, você pode ir separando aqui a quantidade, né? Ligando aqui para Pedro, de Fátima para Pedro, até que eles fiquem com a mesma quantidade de balão. E aí você vai responder se é a opção A, B, C ou D, a quantidade de balões que ela teve que dar para Pedro. Questão 25. Observe abaixo os gatos de Ana. E aí nós temos os 4 gatos. Qual desses gatos está mais próximo do vaso de flor? Então, você vai observar quem é o gatinho que está perto do vaso de flor, que está mais pertinho do vaso de flor, e vai marcar aqui se é o gato que está na opção A, B, C ou D. Questão 26. Observe abaixo o desenho de algumas pessoas nas janelas de um prédio. Então, nós temos aqui o prédio. Temos uma pessoa no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto andar. De acordo com esse desenho, quem está na janela do último andar do prédio? Então, você vai observar quem é que está no último andar do prédio e vai marcar se é a pessoa que está aqui na alternativa A, na alternativa B, C ou D. Apenas uma opção. Questão 27. Gabriel irá viajar de férias com a família. Eles ficarão por 28 dias numa cidade do litoral do Nordeste. Quantas semanas Gabriel e sua família ficarão nessa cidade do Nordeste? Então, eles ficarão 28 dias. 28 dias equivale a quantas semanas? Você vai observar e responder a letra A, B, C ou D. Lembrando que uma semana tem 7 dias, né? Questão 28. Observe no quadro abaixo o preço dos brinquedos de uma loja. E aí nós temos uma tabela com 2 colunas. Uma coluna dos brinquedos e outra dos valores. Brinquedos: bola, carrinho, trem, boneco. Valor: R$19, R$13, R$24 e R$21. De acordo com esse quadro, qual é o preço do carrinho nessa loja? Então, você vai observar onde que está a coluna, na coluna de brinquedos, onde é que está o carrinho, e na coluna de valor, onde é que está o preço do carrinho. E vai marcar aqui qual é o preço. É o que está na opção A, B, C ou D. Marque apenas uma resposta. Questão 29. Questão 29 diz assim: observe abaixo a fileira de cadeiras de um cinema. Elas foram numeradas em sequência. E aí nós temos uma sequência aqui que vai do 20 até o 29.
A placa com o número de uma dessas cadeiras foi arrancada. Olha aqui, foi arrancada. Qual é o número da placa arrancada? Então, é só você ir contando e quando chegar aqui, você sabe qual é o número que está entre o 24 e o 26, vai identificar e vai marcar aqui se é a opção A, B, C ou D, o número dessa placa aqui que foi arrancada, que está faltando, tá bom? Apenas uma opção. Questão 30, última questão. Diz assim, observe os brinquedos abaixo. E aí nós temos os brinquedos aqui. Cada um deles, né? Uma espécie de velocípede, um skate, uma bicicleta e um patins. Aí tem a pergunta, qual desses brinquedos é o mais alto? Olha que fácil. Qual é o brinquedo mais alto? Você vai marcar aqui se é o brinquedo A, B, C ou D. Tá bom, meus amores? Um cheiro da Pro. Espero que vocês tenham feito uma avaliação maravilhosa e qualquer dúvida sempre estou no WhatsApp à disposição, tá bom? Um beijo e até a próxima.